Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula de geografia e o nosso tema continua sendo, desse modo, a cartografia. Bom, hoje nós vamos trabalhar com as coordenadas geográficas. No nosso material de estudos, essa aula representa as aulas 2 e 3. Na verdade, para o nosso módulo, essa vai ser a aula 3. Na primeira aula nós trabalhamos com o início da cartografia, o que ela significa, quando surgiu. Na segunda aula nós trabalhamos os pontos de orientação e agora nós vamos trabalhar as coordenadas geográficas. O meu nome é Ebert e eu estou aqui para ajudar vocês, ok? Vamos lá então. Qual que é o objetivo dessa aula? Compreender as diferentes formas de localização e orientação da superfície terrestre. Isso é extremamente importante, pessoal. No estudo da geografia, isso é muito importante. Aprender a utilizar as linhas imaginárias como referência para a localização de um ponto qualquer no planeta. Isso também é muito importante. Você precisa saber o que é latitude, o que é longitude, tá? Bom, vamos lá. Esse conceito é muito importante. Ele cai corriqueiramente no Enem, em vestibulares, em concursos. Se você não souber esse conceito, você vai ser prejudicado de alguma forma quando você for fazer uma análise de um mapa, por exemplo, né? O que são coordenadas geográficas? Presta atenção, acompanhe o conceito, tá? São linhas imaginárias que cortam o planeta Terra no sentido horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. Bom, nesse mapa aqui, pessoal, nessa representação cartográfica, eu consigo observar todas as coordenadas geográficas. Olha só, nesse sentido aqui, que é o sentido vertical, eu tenho as longitudes ou os meridianos. O meridiano central da Terra, olha só, o 0 graus, é o meridiano de Greenwich, ok? É o meridiano de Greenwich, tá? Então eu tenho o lado leste, ou oriental, e eu tenho o lado oeste ou ocidental. Essas linhas horizontais são chamadas de latitudes ou paralelos. E o principal, pessoal, é a linha do Equador, tá? Você pode observar que esse aqui é um mapa internacional, né? Então, a maneira como está escrito aqui não é a maneira brasileira, ó. Equador, né? É um pouco diferente da nossa. Nessa imagem, nós conseguimos observar da mesma forma. Aqui eu tenho as latitudes sempre no sentido horizontal, tá vendo? Latitudes ou paralelos. E aqui nós temos as longitudes, sempre no sentido vertical, tá? Então, olha só, se eu for utilizar a longitude, a medida da longitude, que é referência ao meridiano de Greenwich, né? Se eu for utilizar a longitude sempre, né, no sentido de rotação, partindo para o leste, né, quando chega na linha internacional de mudança de horário, 180 graus, ela vai ficando negativa, tá? Isso pode acontecer. A latitude já não tem negativa, tá? A longitude pode ter negativo. Se você for acompanhar um movimento de rotação da Terra, tem que prestar bastante atenção nisso. Agora, se você for acompanhar o sentido anti-horário, né, você vai ter a longitude positiva. Aqui está 30, 60, 90. Aqui também vai estar 30, 60, 90 oeste. Ok? Não vai ser negativo. Bom, viu que essa aula era bem fácil, né? Então a gente vai fazer uma revisão geral para esses conceitos ficarem bem massificados, pessoal. Vamos revisar, ok? Então vamos lá. Coordenadas geográficas, olha só. O que são coordenadas geográficas? É um conjunto de linhas imaginárias. Essas linhas se chamam paralelos ou meridianos, tá? Que se cruzam e auxiliam na localização de pontos ou acidentes geográficos no planeta. Esse é o conceito mais aceito sobre coordenadas geográficas. Aqui nós temos os paralelos. Os paralelos são linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido leste-oeste, acompanhando a trajetória da linha do Equador. Então, olha só, nós temos 5
Tá vendo? 5 paralelos que recebem nome. A linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, esses 5 paralelos recebem nome. Os demais paralelos, pessoal, eles recebem numeração. São divididos em graus, minutos e segundos, podendo partir de 0 graus, próximo da linha do Equador, até 90 graus norte ou 90 graus sul. A linha do Equador serve para dividir o hemisfério norte do hemisfério sul. Ok? Então, quais são as características dos paralelos e dos meridianos? Bom, o Equador é o referencial para os paralelos, ok? É o maior de todos os paralelos, a linha do Equador, tá? E um círculo imaginário equidistante dos polos, ou seja, apresenta a mesma distância entre os extremos do Polo Norte e do Polo Sul. Quer dizer, hemisfério, pessoal, quer dizer metade da esfera. Tá? O Equador é o único paralelo que divide a Terra em hemisfério, é o único. Assim como o meridiano de Greenwich é o único meridiano que divide a Terra em 2 hemisférios. Então vamos observar a divisão dos hemisférios, tá? Olha só, aqui nós temos o hemisfério norte. Aqui nós temos o hemisfério sul. E quem divide os dois ao meio é a linha do Equador, tá? Os paralelos que não recebem denominação são indicados por graus, como eu já comentei com vocês. Variam de 0 a 90 graus a partir da linha do Equador, tanto para o norte como para o sul. Essa imagem é bastante clara, tá vendo? Ó, a linha do Equador é 0, pode ir até 90 graus norte ou 90 graus sul. Já comentei também que além da linha do Equador, nós temos outros 4 paralelos que recebem nomes, né? O Trópico de Câncer e de Capricórnio, os ciclos polares Ártico e Antártico. Nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, pessoal, nós temos 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Tá? 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, o Trópico de Câncer vai estar no norte. 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, o Trópico de Capricórnio vai estar no sul. E os círculos polares, 66 graus, 33 minutos, 22 segundos. Os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul, acompanhando a trajetória do meridiano de Greenwich. Apesar de todos os meridianos dividirem igualmente a Terra, convencionou-se utilizar o de Greenwich, né, cidade inglesa, como ponto divisório entre o Oriente e o Ocidente. Logo, existem os hemisférios oriental e ocidental. Olha só, o meridiano de Greenwich recebe esse nome porque havia um observatório muito famoso na Inglaterra, né, que recebia esse nome, né? Esse aqui divide a Terra em 2 hemisférios, o lado leste ou oriental, o lado oeste ou ocidental. Os meridianos, eles são indicados por graus, que variam de 0 a 180. Na verdade, olha só, uma volta total da Terra é uma volta de 360 graus. Então, cada metade de um meridiano é 180. Tá bom? É fácil de entender isso, é bem lógico, né? Sempre a partir da linha de Greenwich, tanto para o leste como para o oeste. Ok? Então, só para a gente massificar, olha só, esse aqui é o lado ocidental. Ó, o continente americano fica totalmente do lado ocidental, na verdade. E esse aqui é o lado oriental. E quem divide os dois hemisférios é o meridiano de Greenwich, tá? Então, mais uma vez, olha só, essa parte da Terra são os hemisférios norte ocidental. Essa parte é o hemisfério sul ocidental. Essa parte, o hemisfério sul oriental. E essa, onde fica a Ásia, Europa, parte da África, o hemisfério norte oriental. Tá? O paralelo, né, a latitude que divide os hemisférios em norte e sul é a linha do Equador, e o meridiano que divide a Terra em leste e oeste ou oriental ocidental é o meridiano de Greenwich. Pessoal, então, olha só, vamos massificar essa informação porque ela é muito importante. Os conceitos de latitude e longitude. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, pessoal, olha só.
Latitude é toda a linha imaginária que vai da linha do Equador até o extremo do norte ou do sul. E ela vai de 0 a 90 graus. A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até o meridiano de Greenwich. Então, partindo do meridiano até a linha da divisão internacional da data, né, você vai de 0 a 180 graus, ok? Tanto para o leste quanto para o oeste. Nessa imagem aqui, pessoal, olha só. Aqui, ó, 0 graus eu tenho o meridiano de Greenwich, tá vendo? Ó, 0 graus, 15, 30, 45 e assim por diante, até chegar na linha internacional que é 180, tá? Então, ó, aqui eu tenho todas as longitudes, tá? Tenho os graus, no intervalo entre eles, os minutos e os segundos, tanto para o lado oriental quanto para o lado ocidental. Da mesma forma, a linha do Equador. Ele divide a Terra em norte e sul, tá vendo? Olha só, 0 graus é a linha do Equador, ela pode chegar até 90 graus no extremo do Polo Norte ou até 90 graus no extremo da Antártida, ok? Pessoal, é isso aí, bacana pra caramba, é um conteúdo fácil de entender, não tem como você pensar a geografia sem entender latitudes, longitudes, sem entender as coordenadas geográficas. E agora nós vamos para os exercícios, ok? Fique com Deus e até a próxima!